momento, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa noite, Pai. Somos gratos ao Senhor, meu Pai, pelos louvores, ó Pai, qual foram entoados aqui nesta noite, meu Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor habita em meio aos louvores, meu Pai. Mas também nós sabemos, ó Pai, que é chegado o momento, é chegada a hora, meu Deus, que nós queremos, ó Pai, ouvir a voz do Senhor, Pai. É chegado o momento, ó Pai, que nós queremos, ó Pai, ouvir o Senhor falar através da boca do Teu Filho, do Teu servo, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tem ministrado, ó Pai, uma palavra, meu Pai, sobre o coração dele. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tem, ó Pai, instruído ele, meu Pai, para direcionar a Tua palavra para a Tua igreja, Pai. Pai, eu sei, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, talvez entrou alguém que esta noite pedindo uma resposta da parte do Senhor, mas eu creio, meu Pai, que nesta noite, através da Tua palavra, que aquele, meu Deus, que adentrou nesta noite, cabisbaixo, há de sair de cabeça erguida, aquele que adentrou enfermo, afadigado, meu Pai, há de sair dessa noite revigorado, ó Pai, com as forças, porque a Tua palavra, ela tem poder, meu Pai, porque a Tua palavra, ela vai aonde não conseguimos ir, porque através da Tua palavra, que há, meu Pai, quebrantamento, é através da Tua palavra, Pai, que há, meu Pai, renovo na Tua casa, Pai, uma vez mais, usa, meu Pai, o Diácono Miguel e Suas irmãos, ó Pai, fale conosco, através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Grande és o Senhor. Cumprimento a igreja na paz de nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Cheio de alegria para nós encontrarmos aqui nessa noite, irmãos. Aleluia, Jesus. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. É a razão pela qual nos encontramos aqui nessa noite. E nessa oportunidade, aproveitando que os irmãos encontram sob os nossos pés, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, onde estaremos meditando na palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. E saiba que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, e te glorificamos. É verdade.
Meu Deus, aqui estou perante a tua face, meu Deus, diante da tua palavra, meu Deus, que é santa, que é pura, que é verdadeira, meu Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, perdão pelos meus pecados, Senhor, me lava, Jesus, com teu sangue. Meu Deus, eu preciso, meu Deus, de luz na minha mente, meu Deus, nessa noite, para ministrar a tua palavra, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, seja comigo, meu Deus, e fale no meu coração por meio desta palavra, meu Deus, fale no coração da tua igreja, por meio, meu Deus, dessa palavra, meu Deus, repreende toda a força do mal, meu Deus, toda a força negativa, Pai. Acampa, meu Deus, os anjos, Senhor, em volta deste lugar, meu Deus amado, Deus bendito, meu Deus, e que todos os ar de Satanás, meu Deus, seja repreendido nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, manifesta, meu Deus, a tua presença nos nossos corações nessa noite, ó Pai, por meio, meu Deus, da tua palavra, meu Deus, que todo impedimento, meu Deus, caia por terra nessa noite, ó Pai. Fale, meu Deus, conosco nessa noite, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória. Irmãos, encontramos diante de uma passagem conhecida de todos nós, Tu és poderoso. a qual Deus ele usa o evangelista João para assim estar escrevendo essas palavras. Grande Deus. Palavras essas que foi revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo a João quando ele encontrava ali na ilha de Patmos por causa do Evangelho. E João ele encontrava sendo perseguido por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi lançado ali naquela ilha para que João pudesse ser morto ali naquela ilha pelos seus adversários que ali encontrava perseguido. Deus. Mas aquilo que era para ser tragédia na vida de João se tornou em grande vitória, porque ali João ele teve grande experiência com nosso Deus. Louvado seja. Ali ele pode ter uma grande visão acerca de nosso Senhor Jesus Cristo e receber fortes revelações da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vimos que o Senhor Jesus Cristo ali ele escreve, ele manda João escrever para aquelas 7 igrejas da Ásia. E aqui nós estamos diante de um texto que foi escrito Tu és a 6ª carta para a igreja de Filadélfia. E nós vimos que Jesus ele se apresenta para aquela igreja de Filadélfia como santo e verdadeiro. Como santo e verdadeiro. E nós sabemos que Jesus ele é santo, 100% santo. Nós sabemos que Jesus ele não conheceu o pecado, ele é santo e ele é verdadeiro. Porque diz a palavra de Deus. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é santo e verdadeiro encontrava ali, ordenando que essa carta fosse direcionada para aquela igreja de Filadélfia. Então nós vimos que Jesus ele se apresenta como santo e verdadeiro. E Jesus, ao se apresentar para aquela igreja como santo e verdadeiro, ele também fala que ele tinha a chave de Davi nas suas mãos. E que a porta que ele abrisse, ninguém haveria de fechar. E a porta também que ele fechasse, ninguém conseguiria abrir. Isso mostra que o nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso, ele tem todo o poder. Toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Tanto é que Jesus ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E nós sabemos que a porta que Jesus ele abre, ninguém fecha. A porta que Jesus fecha, também ninguém consegue abrir. E Jesus ele diz mais para aquela igreja: eu sei as tuas obras, conheço as tuas obras, mas diante de ti eu pus a porta. Grande Deus.
Ainda que vocês tenham pouca força, Jesus disse, com as minhas palavras, Jesus ele disse, ainda que vocês tenham pouca força, mas diante de vocês, diante daquela igreja de Filadélfia, ainda que ela era uma igreja de pouca força aos olhos do mundo, mas Jesus havia posto uma porta aberta diante daquela igreja. Quem sabe a porta para que o evangelho fosse pregado, anunciado, quem sabe a porta da graça para que aquela igreja pudesse entrar pela graça, porque nós sabemos que a porta da graça ela foi aberta para as nossas vidas, a qual nós estamos aqui nessa noite, é porque nós entramos por essa porta da graça que Jesus ele colocou diante de nós. Mas aquela igreja era uma igreja de pouca força aos olhos do homem, aos olhos da humanidade, mas Jesus Cristo ele elogia aquela igreja por causa da sua fidelidade, porque ainda que era uma igreja de pouca força, mas era uma igreja fiel a Deus, que havia guardado a palavra de Deus e não havia negado o nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar de ser uma igreja fiel, era uma igreja comprometida com a palavra de Deus, era uma igreja que havia guardado a palavra de Deus, era uma igreja que havia não negado o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Aleluia. Nós vimos que quando Jesus escreve naquelas 7 igrejas, houve igrejas que receberam somente elogio, como foi a igreja de Esmirna, como foi também essa igreja de Filadélfia. Mas houve igrejas ali também que receberam elogios, mas receberam também advertência. E houve a última igreja, a última carta, que é aquela igreja de Laodiceia, que recebeu somente advertência e não recebe nenhum elogio. Ao passo que essa igreja que ela recebe somente elogio da parte do Senhor Jesus Cristo por causa da sua fidelidade. Era uma igreja de pouca força, talvez. Imagino eu que talvez uma igreja pequena, como a nossa igreja, talvez uma igreja que não tinha muito recursos financeiros, mas no entanto era uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, que guardava a palavra do Senhor Jesus Cristo, e ainda sendo de pouca força não negava o nome do Senhor Jesus Cristo, mas permanecia fiel ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser fiel até a morte, para receber a coroa. Então Jesus disse: eu sei as tuas obras. Eu sei. Porque Jesus é aquele que sonda a mente e o coração. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha dificuldade, conhece a sua dificuldade. Ele conhece as suas lutas, as suas provações. Ele conhece. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus a porta aberta. Ainda que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Era uma igreja de pouca força. Era uma igreja desprezada pelo mundo. Era uma igreja odiada pelo mundo, porque nós vimos aqui no versículo de número 9 que Jesus ele ainda disse: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. E saiba que eu te amo. Era uma igreja odiada pelo mundo, rejeitada pelo mundo, mas uma igreja amada por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele diz que Ele ia fazer com que aquelas pessoas se prostrassem diante daquela igreja e sabessem, reconhecessem que Jesus amava aquela igreja, que Jesus estava no meio daquela igreja, porque era uma igreja fiel, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. E
saiba que eu te amo. Grande Deus. Entendo eu que aquelas pessoas teriam que reconhecer que Jesus realmente amava aquela igreja, que Jesus realmente estava no meio daquela igreja. E nós vimos que quando nós chegamos lá no versículo de número 10, e Jesus ele diz para aquela igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Louvado seja Jesus. Nós vimos que Deus ele tem compromisso, irmãos, com aquele que tem compromisso. É verdade. O compromisso de Deus é com aqueles que têm compromisso com a tua palavra. E aqui Jesus ele promete a essa igreja, uma igreja que havia guardado a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja que estava comprometida com a palavra, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus estava prometendo àquela igreja que havia de guardar aquela igreja de toda a tentação, tribulação que haveria de vir sobre todo o mundo, sobre a vida daqueles que habitam na terra. E essa igreja recebe a promessa de ser guardada pelo Senhor Jesus Cristo. É uma igreja do arrebatamento, irmãos, porque Jesus ele tem essa promessa na minha e na sua vida. Jesus há de guardar aqueles que são comprometidos com a sua palavra. Porque segundo está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10, que a Bíblia nos diz que nós encontramos aguardando o Senhor Jesus Cristo, que há de vir do céu para nos livrar da ira futura, para nos livrar da ira futura. Isso acontece na vida daqueles que são comprometidos com a palavra de Deus, daqueles que guardam a palavra de Deus, daqueles que não negam o nome do Senhor Jesus Cristo, assim como era essa igreja de Filadélfia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Como guardaste a minha palavra. Aqui nós vimos a necessidade que nós temos de guardar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de sermos comprometidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Nós não podemos apartar da palavra de Deus, irmãos, porque o compromisso de Deus é com aqueles que têm compromisso com a tua palavra. É Deus. Eu me recordo que quando Deus ele fala para Josué que Josué haveria de entrar na terra prometida, quando Deus levanta Josué para conduzir aquele povo, para ser o sucessor de Moisés, Deus ele fala para Josué: olha Josué, você não aparta do livro dessa lei, não desvia do livro dessa lei, mas medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que prudentemente esse livro possa te conduzir, para que com prudência você possa ser conduzido através desse livro, dessa palavra, dessa lei. O crente é conduzido através da palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos nos apartar do livro, dessa lei, da palavra de Deus, porque é ela que nos conduz com prudência, como diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela ilumina os nossos pés, os nossos passos, mas ela nos conduz à direção certa, porque ela também é lâmpada para os nossos pés. E é por essa razão, é por esse motivo que nós precisamos, irmãos, guardar a palavra de Deus. E é por isso que o salmista ele diz lá no Salmo 119, versículo 11: a tua palavra, Senhor, guardei no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é ela que nos conduz em todas as circunstâncias da nossa vida. É verdade. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Poderoso Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso.
apesar da pouca força, mas Jesus ele tinha colocado uma porta aberta na frente dele. Apesar da pouca força, mas Jesus havia abrido a porta para aquela igreja. Isso mostra que nós somos fracos, nós somos limitados. Não importa a forma que as pessoas te veem, te enxergam, mas o importante é guardar a palavra de Deus. Aleluia. O importante é não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Talvez o mundo via aquela igreja como uma igreja pobre, uma igreja fraca. Talvez essa era a visão do mundo. Mas Jesus contemplava a fidelidade daquela igreja. Glórias. E como está nesses dias a qual nós estamos vivendo, o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de muita tribulação, dias de muitos conflitos espiritual que tem impedido a muitas pessoas de servir a Deus. Estamos vivendo dias de guerra invisível, a qual as pessoas não conseguem enxergar. Muitos não têm conseguido enxergar a guerra espiritual, a guerra invisível que está à sua volta. Estamos vivendo dias difíceis espiritualmente. Dias a qual a igreja brasileira ela não sofre uma perseguição física como é no Paquistão e em outros países aí, a qual a gente vê através de vídeos pessoas morrendo de forma cruel, de forma desumana. A igreja brasileira não tem sofrido essa perseguição física, mas sofremos uma perseguição espiritual que nós precisamos nos acordar para essa perseguição espiritual, a qual tenta tirar o meu foco, tenta tirar o seu foco, e nós só vencemos essas batalhas espirituais através da palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no nosso coração para poder, porque nós sabemos que essa é a arma espiritual que nós possuímos para lutar contra as forças do mal, para lutar contra os nossos adversários. Aquela igreja ela tinha grandes adversários, pessoas que diziam ser judeus, mas não eram pessoas mentirosas, mas ali aquela igreja estava recebendo uma orientação, recebendo a palavra daquele que é santo e verdadeiro, aquele que ia em contradição para confrontar aqueles mentirosos que estavam tentando desvirtuar aquela igreja e fazer com que eles reconhecessem que Jesus amava aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Poderoso é o Senhor. Como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo. Como guardaste a minha palavra, também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo para tentar aqueles que habitam na terra. Aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus recebem o cuidado da parte de Deus. A Bíblia diz que Noé, ele foi um homem que deu ouvido à voz de Deus. Foi um homem comprometido com a voz de Deus. Foi um homem que naqueles dias o mundo corrompido, mas Noé no meio daquela multidão, era um homem justo no meio daquela multidão. Um homem que deu ouvido à voz de Deus, um homem que deu ouvido à palavra de Deus. Ainda que Noé não tinha a Bíblia assim como nós temos hoje,
Mas Noé ele ouviu a voz de Deus e ele deu ouvido à voz de Deus. Aleluia. Eu me admiro quando eu paro para meditar na vida de pessoas daquela época que não tinha a Bíblia como nós temos, mas dava ouvido à voz de Deus. Um homem justo no meio de uma multidão. E nós vimos que ali Noé, assim como Deus promete guardar essa igreja da aprovação que há de vir sobre o mundo, do castigo que há de vir sobre o mundo, ali também Deus guardou Noé daquele castigo que veio sobre aquela humanidade. O Deus que tem poder para abrir porta e ninguém fechar a porta. O Deus que tem poder para fechar a porta e ninguém abrir a porta. E ali naqueles dias diz a Bíblia que quando Deus ele fecha também aquela porta da arca, ninguém conseguiu abrir a porta daquela arca, porque a porta que Deus ele abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E nós sabemos que hoje a porta da graça está aberta diante de nós, para que nós possamos adentrar cada dia essa porta da graça e receber a graça, receber a nossa salvação dia após dia. Mas nós sabemos também que um dia essa porta ela vai fechar e ninguém vai conseguir abrir essa porta, porque foi uma porta aberta por Deus e será também uma porta fechada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele disse no versículo número 11. Jesus no versículo de número 11, Jesus ele faz promessa. E também ele deixa uma orientação para aquela igreja. Um alerta para aquela igreja. O versículo de número 11. Eis que veio sem demora. Promessa que Jesus ele faz na vida daquela igreja, faz na minha vida, na sua vida. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus ele vem trazendo o que? Recompensa. Porque Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 12, e Jesus ele diz: é também promessa da vida de Jesus. Apocalipse 22, versículo de número 12, Jesus ele diz: eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E Jesus ele vem trazendo recompensa, ele vem trazendo galardão, ele vem trazendo recompensa para as nossas vidas, irmãos. É promessa da vida de Cristo. Aleluia. A necessidade que nós temos de ser comprometido com a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, de não negar o nome do Senhor Jesus Cristo, é porque nós o aguardamos a sua vinda. Sabemos que Jesus ele tem grande recompensa para as nossas vidas. Talvez você tenha enfrentado dificuldade na sua vida. Eu não conheço a sua vida, mas Jesus conhece, porque ele fala para essa igreja: eu sei as suas obras. Jesus ele sabe a necessidade a qual você entrou aqui nessa noite com ela. Jesus sabe o coração a qual você entrou aqui nessa noite com ele. Ele conhece, ele é aquele que sonda a mente e o coração. Ele conhece a sua vida. Ele conhece as suas aflições.
Mas a Bíblia diz que as aflições do tempo presente, não podem se comparar com a glória que está a ser revelada na nossa vida, está escrito na palavra de Deus. As aflições do tempo presente é como elas não existissem diante daquilo que Deus ele tem preparado para a minha e para a sua vida, aquilo que Jesus ele há de revelar no último dia, aquilo que Jesus ele há de revelar na minha vida, na sua vida, quando ele se vir trazendo a recompensa para a vida da sua igreja, para a vida daqueles que são fiéis, para a vida daqueles que guardam a sua palavra, na vida daqueles que não negam o seu nome, na vida daqueles que são comprometidos com a tua palavra, com o seu evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Vivemos dias que muitas pessoas têm desvirtuado o evangelho, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela permanece a Deus. Ela permanece a Deus. Ainda que as pessoas desvirtuam, tentam desvirtuar a palavra de Deus, irmãos, mas nós devemos ser pessoas comprometidas com a palavra de Deus, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele há de vir trazendo recompensa, como está escrito na palavra de Deus. Nós vimos que o apóstolo Paulo, quando ele chega no final da sua caminhada, da sua carreira, com certeza, já velho, imagino eu, com os cabelos grisalhos, porque foi uma longa caminhada do apóstolo Paulo. Paulo ele encontrava preso em Roma. Ele escreve a sua última carta, de 2 Timóteo, escreve na prisão. E ali Paulo já encontrava mais novo, já encontrava velho, mais firme na sua caminhada. Chega no final da sua caminhada, enfrentando, passando por grandes aflições, se sentindo rejeitada pelos homens. Mas Paulo ele chega com a sua cabeça erguida, e ele fala para Timóteo que ele tinha certeza, ele tinha convicção da sua coroa, que o Senhor Jesus Cristo haveria de conceder ele naquele último dia. Ele tinha certeza que ele haveria de receber aquela coroa, aquela recompensa da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas que aquela coroa também não seria somente para ele, mas seria também para todos aqueles que amam a vida do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm prazer na vida do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm alegria na vida do Senhor Jesus Cristo, na vida daqueles que aguardam a vida do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Glória a Deus, aleluia. Bendito és. Eis que viu o Senhor agora. Guarda de Deus. É preciso que nós guardamos, irmãos, aquilo que nós temos. É preciso que nós guardamos a nossa fé. É preciso que guardamos a palavra de Deus, que guardamos a nossa fé. Porque muitas pessoas têm perdido, estão perdendo a coroa, porque não têm guardado a fé. A fé de muitas pessoas estão se enfraquecendo. Estão se enfraquecendo a fé de muitas pessoas. E a nossa caminhada é pela fé. É olhando para aquilo, é enxergando aquilo que não conseguimos ver com os nossos olhos materiais, mas conseguimos ver com os nossos olhos espirituais. Mas guarda de Deus, guarda a tua fé, guarda a palavra de Deus. Não perde a sua coroa, não perde para o inimigo a sua coroa, não perde para o inimigo a sua recompensa.
Vivemos dias hoje, irmãos, que existe muitas distrações no mundo espiritual para nos distrair, para fazer com que nós erramos o nosso alvo. Existem muitas distrações, mas não é o seu alvo. Olha para o seu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos perseverar, vamos guardar aquilo que temos, para que nós não venhamos perder para o nosso adversário, para que nós não venhamos a perder a nossa coroa, porque nós já temos um que fez de nós mais do que vencedor, que é o Senhor Jesus Cristo, e é esse que nós devemos, irmãos, ser comprometidos com a sua palavra, e é esse que nós não devemos, não podemos negar o nome dele diante de qualquer que seja a circunstância. Não importa qual seja a circunstância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Poderoso é o Senhor. Louvado seja o Senhor. E no versículo de número 2, Jesus ele fez muita promessa na vida dessa igreja. Muitas são as promessas, irmãos, que Jesus ele tem na vida da sua igreja. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos haveriam de se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vimos que essa palavra ela tem se cumprido dia após dia. Mas Jesus ele tem promessa na vida da sua igreja. Jesus ele tem promessa na vida daquele que persevera. Muitas são as promessas de Deus na nossa vida. Muitas foram as promessas de Deus na vida dessa igreja. No versículo de número 12, Jesus ele fala para essa igreja: a quem vencer, a quem vencer. Olha que está no singular, a quem vencer. Está no singular porque a salvação ela é individual. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Farei coluna no templo do meu Deus, e nunca sairá. Ninguém vai te remover da presença de Deus na igreja. Hoje o inimigo tenta te tirar da presença de Deus. Hoje o inimigo ele luta, ele batalha para nos tirar da presença de Deus. Mas quando nós chegarmos no final da nossa caminhada e recebermos essa promessa de Deus, seremos coluna no templo do nosso Deus, e não haverá nada que nos vai remover daquele lugar. Não haverá nada que nos vai remover da presença de Deus. Seremos coluna, estaremos firmes naquele lugar, porque a promessa de Deus na vida da sua igreja. É verdade. Glória a Deus. Grande é esse Senhor. Algo que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E Jesus ainda diz mais para aquela igreja. Ele promete nome novo na vida daquela igreja. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. São 3 nomes que Jesus ele promete àquela igreja, colocar na vida daquela igreja. Receberão 3 novos nomes.
nome do meu Deus, nome da nova Jerusalém do meu Deus que desce do céu, aquela nova Jerusalém que João ele viu descendo do céu, e também o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então nós teremos o nome de Deus na nossa vida para todo sempre. Teremos o nome de Deus na nossa vida para todo sempre. Aleluia. Irmãos, essas promessas são para aqueles que creem no Senhor. Essas promessas são para aqueles que guardam a palavra do Senhor Jesus Cristo, indiferentemente das circunstâncias, indiferentemente das suas condições financeiras, mas guarda a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque essas promessas são para a vida daqueles que guardam a palavra do Senhor. Essas promessas são na vida daqueles que vencer. Jesus disse: ao que vencer, a promessa de Deus é na vida daqueles que vencem, que vence o mundo, que vence o pecado, que vence os inimigos espirituais. A promessa de Deus: Deus me chamou, Deus te chamou para que nós fôssemos vencedores. Deus não nos chamou para sermos perdedores, mas Deus nos chamou para sermos vencedores. Mas é a palavra de Deus que nos faz vencedores. Conseguimos vencer através dessa arma espiritual, da palavra. Como guardaste a minha palavra. Eu conheço as tuas obras, sei que tem poucas forças, mas diante de ti eu pus a porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo, porém, pouca força, mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O profeta Jeremias, ele foi um profeta que muito sofreu. Um profeta que sofreu muita solidão, muita perseguição. Assim como também sofreu Paulo, eu fiz menção da vida de Paulo. Paulo ele chega no final da sua caminhada se sentindo sozinho pelas pessoas. Inclusive o pastor pregou um dia desse aqui, Demas havia abandonado o apóstolo Paulo, amando o presente século. Paulo ele encontra sozinho lá no final da sua caminhada. Tanto é que ele lembra de Timóteo. Escreve para Timóteo, chama para Timóteo. Vem Timóteo, vem comigo depressa. Ele se sentia sozinho, abandonado, sofrendo solidão. E voltando aqui para a vida do profeta Jeremias, a qual eu fiz menção aqui, também um profeta também que sofreu a solidão, sofreu a perseguição, mas era um profeta também comprometido com a palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16. A palavra de Deus está escrita na tradução da minha Bíblia, está escrito Jeremias 15, versículo 16. O profeta ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Achando logo as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras para mim foi alegria e gozo do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser alegria no nosso coração. Aleluia.
A palavra de Deus, ela traz alegria para o nosso coração, ela traz gozo para o nosso coração. O Evangelho de Cristo, ela nos proporciona alegria. A palavra de Deus, ela nos proporciona alegria. E é por isso que nós precisamos ser comprometidos com a palavra de Deus. Porque ela produz alegria no nosso coração. Ela produz gozo no nosso coração. O que você sente quando você medita na palavra de Deus? Quando você está a sós com Deus, meditando na sua palavra, o que passa na sua mente, o que você sente no seu coração, quando você medita na palavra de Deus? Responde para você mesmo. Achando as suas palavras, logo as comi. E as suas palavras para mim foi alegria e gozo do meu coração. O Evangelho de Cristo nos proporciona alegria. A palavra de Cristo nos proporciona alegria e gozo. A Bíblia diz que quando Felipe ele desce até Samaria, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 5, se não me falha a memória, se não estou enganado, versículo de número 5 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que quando Felipe descia até Samaria pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece naquela cidade? Houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade, porque o Evangelho de Jesus Cristo havia chegado naquela cidade. A palavra de Deus havia chegado naquela cidade, o Evangelho havia chegado naquela cidade, houve grande alegria naquela cidade. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo nos proporciona alegria. E foi isso que aconteceu na vida do profeta Jeremias, achando as suas palavras, logo as comi, foi para mim alegria e gozo no meu coração. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. E se nós somos nascidos de novo, se nós somos filhos de Deus, precisamos ter deleite na palavra de Deus, ter fome e sede da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela proporciona alegria, gozo no coração dos seus filhos, dos seus escolhidos, daqueles que são nascidos de novo. Foi isso que aconteceu na vida do profeta. E precisa também acontecer na minha e na sua vida. Aleluias. Precisamos aproximar mais de Deus através da tua palavra. Precisamos ter mais comunhão com Deus através da sua palavra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus encerra aquela carta dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Poderia dizer assim: quem tem ouvido, obedeça. Porque quando fala em ouvir o que o Espírito diz, está mostrando que nós precisamos obedecer a voz do Espírito Santo, que nós precisamos obedecer a voz de Deus, que nós precisamos obedecer a sua palavra. E a minha recomendação nessa noite, através da palavra de Deus, é: guarda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, deixa a palavra de Deus proporcionar gozo e alegria no seu coração. Porque as promessas de Deus estão aqui na sua palavra, para mim e para a sua. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nessa noite.